sua cabeça depois de ouvir as palavras. Que chatice, mas no começo tudo era tão emocionante. Ele percebeu que não tinha muito tempo sobrando. Doc levantou a cabeça e viu o corpo brilhante de uma criatura com chifres. Para Koubei sorriu, levantando a mão para a boca quando ouviu seu nome. E disse sim. Ele é único e ele não parece confuso. O cara calmamente olhou para o lado com palavras. Porque ele estava esperando por ele. O monstro sorriu amplamente. An olhou questionadoramente para o jovem. Doc se ajoelhou e virou a cabeça. Avaliar a situação. E então decidiram que ainda veriam quem era quem. Ele não só sairia daqui ileso, mas também se tornar forte o suficiente para ser capaz de resistir a ele. O personagem principal observou o ictiosauro nadar para longe. E o cara lá dentro pensou assim. June ficou de cabeça baixa e olhou para baixo. E Doc continuou a pensar que ele não teria escolha, mas para tomá-lo como companheiro. O protagonista se virou para sair para Kobe. Perguntou o que ele estava esperando por ele. Doc levantou a cabeça e olhou para o monstro. Com as palavras que, isso é verdade, ele veio por suas moedas. E ele perguntou novamente quais moedas. O cara olhou para cima e disse com confiança que ele teve que pagar pela falha do roteiro. Para Koubei sorriu amplamente e perguntou. Não é vida, Doc apresentou uma tela com informações sobre um cenário adicional. E notou que se sua vida fosse necessária, então a linha tênue diria morte. Não 3 pontos de interrogação. Isso não significa que eles estão em uma sala de reuniões. O cara sentou em um bloco de concreto e olhou para o monstro, que riu e disse que ele era engraçado. Incrível adivinhar isso apenas a partir de uma pequena reserva. Bem dedução. Eu não estou surpreso agora, porque ele atraiu a atenção dos senhores das constelações. Bem como ele disse que se você pagar moedas pela falha do cenário adicional. Tóquio, por estendeu a pata para a frente e acrescentou com um sorriso. Ele tem 5.100 moedas. E então ele pode deixar sua vida miserável para si mesmo. O jovem pensou surpreso com essa grande soma. Uma tela apareceu perto do cara com uma balança, em que havia apenas 5.100 moedas. Ele pensou que esse idiota estava zombando dele. Doc olhou para o monstro em confusão e disse que isso era muito. Ichichobi levantou a pata e disse que queria jogar fora seus patins. Aceitar suas moedas ou não era inteiramente a seu critério. O monstro fechou os olhos, jogou as mãos atrás da cabeça e notou que se ele estava insatisfeito com algo, então poderíamos acabar com tudo aqui. O cara respondeu com confiança. Be ok. Morte é morte. A criatura olhou para o jovem surpreso e perguntou o que. Doc olhou para o monstro, sorriu com confiança e disse: vamos lá. Deixe-o acabar com ele também. Koubei silenciosamente olhou para baixo, com as mãos para baixo. E o cara esclareceu que não pode sim. E então ele pensou bem. Claro que não, porque graças a ele, o cara tem um lucro muito bom. Doc olhou para frente com cuidado e pensou. Ele traz grande prazer para as constelações. Não é se ele decidiu se livrar dele.
Ele não viria aqui para vê-lo primeiro. O monstro riu e disse que isso é realmente irritante. Mas ele está com ele agora, e o cara disse: o Rian baixo Hurking do Kichao. A criatura olhou para ele com surpresa e Doc adicionou: bem, as atividades dos Twiman valem a pena. O monstro abriu bem a boca e apontou o dedo para o cara, dizendo que como ele sabia o nome dele, quem diabos ele é, uma pessoa comum não pode saber disso. Doc olhou para ele atentamente e disse que ultimamente o prazer da transmissão veio para não sim. Ele disse que as constelações eram muito mesquinhas com doações. Uma mensagem apareceu dizendo que várias constelações tinha dúvidas sobre sua existência. Próximo, uma notificação apareceu dizendo que a constelação um planejador escondido estava observando seu plano com olhos brilhantes. Doc levantou o dedo indicador e sugeriu que talvez ele devesse fechar o canal primeiro. E então eles falariam. O monstro olhou para o cara indignado. Uma tela apareceu na qual nada era visível. Apenas interferência. O nível de fluido no estômago começou a subir para. Koubei olhou para a tela, passou a pata sobre ele e pediu ao cara para começar a transmitir. O monstro olhou para o lado com olhos vermelhos de raiva e perguntou como ele que veio de pessoas comuns. Descobri sobre a transmissão do fluxo de estrelas contra o fundo do céu estrelado. Informações apareceram sobre o sistema Stallstream, que o sistema também é chamado de Stallstream Broadcast. Em palavras simples, é uma transmissão de transmissão, cobrindo todo o universo. Assinantes são constelações de pé na cabeça de galáxias distantes. Os personagens são pessoas como ele e serpentinas conectando. Ambas as partes são falar sobre. Doc colocou a mão no joelho e calmamente notou que isso não era o que era importante agora. E o monstro olhou para ele questionando. O cara olhou para o monstro e perguntou se ele tinha o desejo de se tornar o rei da conversa, sobre o qual ele cerrou os dentes furiosamente e disse que ele estava agora, e ouviu a resposta que ele estava perguntando, se ele quisesse ultrapassar Kolchanog e Jera e se tornar o melhor streamer entre demônios e monstros. Doc estendeu a mão para ele e disse: falar sobre isso vadia ele. O cara olhou para ele com a mão estendida e se ofereceu para fazer um acordo com ele. E então Uno arregalou os olhos de alegria quando ele ouviu as palavras que ele o tornaria rei do Talking Chow. Os olhos do monstro se iluminaram e ele sorriu. Doc olhou para o riso. Falar sobre quem estava segurando seu estômago e dizendo: que cretino, um homem louco. Eles não se lembravam a descrição das características do cara e disse que ele deveria ter adivinhado quando ele recusou o apoio das constelações. Ao escolher um patrocinador, o jovem olhou para baixo pensativamente, colocando o dedo no queixo, e lembrou que tudo estava certo na eleição de um patrocinador. Antes de cruzar a ponte, ele lembrou como ele apertou o botão fechar na tela e rejeitou todas as constelações. E o monstro notou que não tinha ideia. Claro, como ele descobriu sobre a transmissão do fluxo de estrelas.
A galinha estendeu as mãos para os lados e afirmou que foi forçado a rejeitar sua oferta. Ele era um falador, não uma constelação, e não poderia patrociná-lo. Doc assumiu que ele deve tê-lo entendido mal. O cara sentou em um bloco de concreto, pernas cruzadas, e disse que não estava pedindo para patrociná-lo. O monstro perguntou surpreso por quê, e ouviu a resposta de que ele não precisava de seu poder, mas seu canal era outro assunto. Becky cruzou os braços em seu peito e perguntou novamente sobre seu canal. O jovem respondeu que ele não parecia entender do que estava falando. Então ele diria de forma mais simples. Doc levantou a mão olhando para frente e afirmou que queria para celebrar um contrato exclusivo com seu canal. O monstro esclareceu que ele quis dizer um contrato de transmissão. O cara respondeu ao ponto. Informações sobre o contrato. Foi exibido no céu estrelado. Que este é o contrato principal. Concluiu entre a conversa. Sobre as constelações. As personificações das constelações aparecer em um canal especial. E a conversa sobre recebe parte das moedas por eles como comissão. Dean cobriu os olhos com a mão e riu com as palavras. Isso é o que ele está tentando alcançar. E o cara pensou que, essencialmente falando, as encarnações não têm o direito de interferir com este contrato, já que todo esse patrocínio é apenas em palavras. Mas na realidade é escravidão real. O monstro arregalou os olhos vermelhos e sorriu. E depois acrescentou que não tinha ideia onde ele ouviu sobre isso. Mas como uma pessoa poderia se atrever a mencionar os fluxos? Contrato, ele é um pequeno bug não patrocinado, Doc. Olhou para ele com confiança e disse: é precisamente porque ele não tem um patrocinador que um contrato precisa ser celebrado com ele. Por isso, constelações se juntam ao canal. E aí, ele lembrou que os assinantes da estrela fluxo pode ser dividido em dois grandes grupos. O cara lembrou das telas que mostravam cenas da vida das pessoas e explicou que o primeiro grupo era entretenimento. Buscadores que vieram com o desejo de matar o tédio. Então ele apresentou uma silhueta preta de um homem e explicou que os segundos buscadores de encarnações celebraram um contrato com os prodígios. Eles encontraram. Doc levantou a mão e disse que, se ele quisesse que o canal ganhasse popularidade, ele precisava satisfazer um dos dois grupos. Ou aqueles que se entregam ao entretenimento, ou aqueles que procuram um alvo promissor para patrocínio. Becky cruzou os braços em seu peito. Estreitou os olhos e, com raiva, disse que estava muito bem ciente de tudo. Mas o que isso tem a ver com o assunto? O cara explicou que até deu uma dica, mas ainda não o alcançou. É por isso que o número, seus assinantes ainda não tinham cruzado 3 dígitos. O monstro gritou para ele calar a boca e pare de puxar o gato para Cabe. Abriu a boca de surpresa quando ouviu que se seu canal pudesse atender às demandas de ambos os grupos ao mesmo tempo. Ele disse que isso era absolutamente impossível. O monstro tricotou as sobrancelhas e olhou para a frente cuidadosamente, e o Doc continuou a explicar que
Não importa o quão divertidas sejam as encarnações. Constelações cujo objetivo é encontrar um protegido. Saia do canal após a conclusão da eleição de um patrocinador. Mas, e se houver uma encarnação que não assinou com qualquer pessoa por quem o contrato? O cara sentou e correu os dedos ao longo do bloco de concreto. Olhou para frente e acrescentou: e se suas habilidades exceder as capacidades de outras encarnações? Com patrocinadores, o nível de água no estômago continuou a aumentar. E o monstro perguntou se é por isso que ele não escolheu um patrocinador. O cara respondeu que sim. Isso mesmo. Peckham olhou surpreso para o jovem, que lhe disse que achava que as constelações já estavam fumegando de seus ouvidos, e o aconselhou a se apressar e abrir o canal para. Colby tricotou as sobrancelhas e olhou para as muitas janelas na tela. E o Doc continuou a dizer que eles provavelmente estavam morrendo de curiosidade. Sim, que tipo de pessoa resistiu a esse regressor? Ele vê o futuro. E porque ele foi comido por um ictiosauro. Ele realmente é um profeta, o monstro disse irritavelmente. Mas ele já é bom, pediu-lhe para não falar bobagem. Uma pessoa comum nunca vai ganhar contra a encarnação patrocinada. Esta é a lei deste mundo. O cara levantou a mão, sorriu e acrescentou que ele estava prestes a provar a ele que isso era possível. Então feche a luva e faça o que ele diz. Ele não prometeu torná-lo o rei do tagarela por. Becken franziu a testa, colocou a pata no queixo e começou a pensar. E Doc o observou com um sorriso no rosto. O monstro olhou para o cara, que estava sentado com a cabeça baixa. Lembrou-o de que ele ainda devia para a falha do script. Se você pagou a ele 5.100 moedas, então. E o jovem ficou indignado em resposta. Que ele estava dizendo que não falhou em nada. Doc começou a se levantar dizendo que estava confiante. O jovem levantou-se e estendeu os braços para os lados. E aí? Afirmou que estava cumprindo as condições necessárias. Agora o monstro olhou para ele questionando. Ele desenrolou as sobrancelhas e olhou incrédulo para o cara, que pediu para ele abrir o canal. Doc levantou o dedo indicador e disse com confiança que estava prestes a começar. O monstro abriu bem a boca, com horror em seus olhos, como ele olhou para a tela que apareceu. O cara olhou para a mensagem brilhante. Uma tela apareceu, com informações sobre o cenário secreto. Matador do comandante. Dificuldade secreta a condições. Lidar com o comandante naval. Ictiosauro e saia do estômago. Tempo 10 dias. Recompensar 9.000 moedas. Pena por falha, morte. Cadáveres de pessoas flutuaram na água. E o monstro gritou indignado. Bem, acerte-o com um trovão. Dean cruzou as mãos na frente dele e, sorrindo docemente, olhou para a tela, dizendo que ele estava perguntando aos senhores das constelações. Para se acalmar, a transmissão foi repentinamente interrompida. Devido a um erro do servidor, eles não pensam que ele fez isso de propósito. O Doc estudou cuidadosamente a tela com o inventário, colocando os dedos na boca e perguntou.
Existem apenas bens que ele pode comprar. Onde está a função de pesquisa? E o monstro ao fundo? Ainda continuou a dar desculpas. Sabe que tipo de patrocínio ele é? Um falador afinal. Sabe-se que ele vai desaparecer. Se ele permitir que isso aconteça. O cara levantou a mão e olhou para o lado com um sorriso. E então pensei em como ele estava tentando. Para corrigir a situação, ele ameaçou o monstro e o forçou a abrir uma loja StatStream. Uma vitrine apareceu chamada falando por uma mochila. Teve uma oferta quente para um kit inicial. Bean, com lágrimas nos olhos, continuou a se dirigir aos mestres da constelação. E o cara pensou que, já que ele só poderia ter acesso a ele, com um canal aberto, um barulho não poderia ser evitado. Especialmente após o lançamento de um script secreto. Doc colocou a mão na boca e gritou. Se ele pudesse dar-lhe uma ajudinha. O monstro respondeu sim. Lá embaixo, seu botão de pesquisa à direita. E ouviu gratidão em resposta. O cara olhou atentamente para a vitrine da loja. E pensei que de uma forma ou de outra, o sistema foi projetado para ambas as pessoas. E falar adeus e, desde 2 pedidos, seria o suficiente para ele comprar os itens necessários. Becken esticou as patas. Abriu a boca. Olhou para a frente com olhos assustados. E Doc continuou a estudar a mochila com as palavras. Onde estão as mercadorias? Para procurar o dragão antigo. Uma imagem de um coração apareceu na tela, com uma descrição. Este é o coração de um antigo dragão de classificação, SS, contendo a magia do antigo dragão Ignitus. Contém uma quantidade quase ilimitada de mana. E com um transplante bem-sucedido, confere o atributo Fogo do Inferno. Preço 15 milhões de moedas, reserva de produtos esgotada. Monstro surpresa. Gritou que seus chifres seriam quebrados. E ele ficou sabendo disso. O cara explicou que ele disse aleatoriamente. Um nome legal que costuma ser encontrado em jogos. Doc tristemente fechou os olhos e lembrou que, de acordo com os métodos de sobrevivência, o dono deste coração está agora na Itália. O patrocinador encheu este alto ranking. Item na boca do sortudo, junto com uma colher de prata. Em tais momentos, ele lamenta um pouco não ter escolhido um patrocinador. O cara cruzou as mãos no peito. Olhou para a tela e disse: procure a maçã do grande demônio. Procure os mais puros são. O monstro observou com a boca aberta de surpresa. E disse de onde ele tirou tudo isso. O líquido no estômago permaneceu no mesmo nível. Por enquanto, e sendo notado que depois de toda a vibração, ele estava comprando 4 mucos e 4 espinhos. Por que diabos ele precisava desses itens? Doc pendurou sua jaqueta em seu braço. Levou os bens comprados e respondeu que não era da conta dele. Uma mensagem apareceu, dizendo que o espinho afiado da pedra. Rogue reserve 17 preço 100 moedas. Outra janela apareceu com informações. Hammer Edicea Horse Milks, reserve 124, preço 100 moedas. Uma notificação apareceu que 800 moedas foram gastas. Ele tinha visto o cara amarrar a jaqueta no cinto. E disse:
Ele entende que as despesas não são reembolsadas, mesmo que ele mais tarde se arrependa deles. Doc respondeu que sim, ele está ciente. Uma tela apareceu com informações que a constelação Um Planejador Oculto estava curioso sobre seu plano. Outra mensagem apareceu que a constelação O Dragão Negro do Abismo estava observando cada ação sua com um olhar hostil. O cara clicou na cruz para fechar as mensagens, com o pensamento: se você não gosta, não os deixe olhar. Beck dobrou as patas no peito, tricotou as sobrancelhas e olhou para o cara. Doc se inclinou e pegou os espinhos em suas mãos. E soou uma mensagem de que o canal estava fechado. O jovem olhou para cima quando ele ouviu as palavras do monstro. Ele não esqueceu que ele ainda não havia aceitado sua oferta. O cara colocou as pontas no cinto e respondeu que ele sabia que os termos do acordo seriam. Logo depois que ele completou o cenário, Doc, com um sorriso no rosto, coloque um espinho em seu ombro. Quando ele ouviu as palavras do monstro, que então deixe-o se esforçar para limpá-lo. E ele deve ir, ele disse. Deixe ele ir. E o falador o chamou de bastardo arrogante. Beckham estalou os dedos e disse: Bem, fique feliz. Não se preocupe, o corpo do monstro se iluminou. Uma mensagem foi ouvida de que o canal estava aberto. Ele acrescentou que esperava que a história estivesse do seu lado. Doc cobriu o olho com a mão, protegendo-se da luz brilhante. O cara se endireitou, abaixou as mãos e pensou. Ele pegou o telefone e olhou para a tela, que mostrou o tempo 21h41. Ele notou que não havia muito tempo sobrando antes que os sucos gástricos fossem liberados. Doc navegou em um barco improvisado, remar com um objeto quadrado. Ele pegou o saco de lodo e derramou um pouco na palma da mão. O cara manchou o espigão com lodo preto. Doc virou a cabeça na direção de onde veio o som. Buracos apareceram nas paredes do estômago, do qual o vapor começou a escapar. Doc olhou na outra direção. A mesma coisa estava acontecendo lá. Suco gástrico fluiu de cima em fortes riachos. O cara percebeu o que tinha começado. Ele agarrou o espinho com força em sua mão e decidiu que ele sairia daqui vivo, a qualquer custo. Doc olhou para frente com cuidado e balançou a mão. A lua cheia estava brilhando no céu noturno escuro, e as estrelas estavam caindo. O ictiossauro nadou até a superfície, enquanto as casas estavam queimando ao redor e aviões estavam voando no céu. O monstro abriu a boca e olhou para frente. Com olhos vermelhos brilhantes, o ictiossauro abriu bem a boca, estendeu a língua e rugiu alto. Suco gástrico continuou a fluir para o estômago, formando um forte redemoinho. Doc levantou a mão com a boca aberta de dor, enquanto o suco comia seu corpo. O cara agarrou a parede do estômago e começou a se levantar. O jovem cerrou os dentes, contas de suor escorrendo pelo rosto. Boi levou um espigão na parede do estômago e agarrou-o com força com a mão. Então ele se levantou em busca de salvação. 2 espinhos já estavam presos abaixo. O cara olhou para a frente cansadamente.
Exalou e pensou quanto tempo tinha passado. Ele respirou pesadamente e continuou a pensar. E ele realmente fez tudo o que podia. O pensamento nunca parou de deixá-lo, que ele era um leitor comum. Não é o personagem principal. Doc lembrou de sua mãe. Anne se perguntou se tudo ficaria bem com ela. E então ele respondeu a si mesmo que sim. Nada aconteceria com ela. Pode acontecer com outra pessoa. Mas ela era uma mãe. O cara baixou os olhos e pensou que no final é esta a realidade, embora seria ótimo se tudo acabasse sendo um sonho. O pensamento veio a ele novamente que o mundo real, claro que não era um lugar em que valesse a pena viver. O cara pensou que, no entanto, não havia perigo de morrer no estômago também. Doc exalou quando ele viu que o suco gástrico havia parado de fluir. Relâmpago dourado brilhou no meu estômago. O jovem respirando pesadamente continuou a subir. Doc virou a cabeça quando ouviu as palavras. Que foi incrível. O cara se virou e viu um tokubai pairando no ar. Duas mensagens apareceram em que foi escrito que várias constelações admiravam sua vitalidade. As constelações o patrocinaram para a quantidade de 100 moedas. Doc olhou para o lado cansado. Seu corpo estava manchado com muco preto. Porque 4 dias se passaram desde o início do cenário. O cara segurando as paredes do estômago olhou para de onde vinha a voz do monstro. Quem está dizendo quem? Teria pensado que ele usaria o espinho de um porco de pedra. Desta forma ele nunca imaginou. Peckham olhou surpreso para o jovem caindo. Uma notificação aparece que o cenário secreto acabou. O ictiossauro abriu a boca e estendeu a língua. 3 mensagens apareceram dizendo que uma recompensa de 9.000 moedas foi recebida. Ele tinha tornado-se o primeiro a completar com sucesso a caçada para um monstro de 7ª classe C. Uma recompensa de 1.000 moedas foram recebidas para a realização. Doc estava no fundo de seu estômago. Anne olhou para cima com alívio. Com o resto de sua força, ele disse que tinha sobrevivido. Uma janela apareceu mostrando um espinho afiado de um porco de pedra. E sendo notado que o porco de pedra geralmente vive na costa e se alimenta de pequenas criaturas marinhas, coloca seus espinhos sob a pele de sua presa e tortura até a morte para. Cabe voou até um espinho, projetando-se da parede do estômago. Olhou com atenção e disse: é incrível! Para fechar os orifícios para a liberação do suco digestivo. Com seus espinhos, 3 notificações apareceram com informações que um pequeno número de constelações estava sorrindo, contentes como se já tivessem adivinhado tudo. Algumas constelações tardiamente entenderam sua escolha. As constelações estavam reclamando e pedindo-lhe para manter uma conversa consigo mesmo. De agora em diante, a galinha levantou a mão do cara. Anne olhou cuidadosamente para sua pele, dizendo que além disso ele não sabia que o muco do cavalo martelo, a presa do ictiossauro, protege contra seu suco gástrico. Uma janela apareceu, mostrando um saco de muco de cavalo martelo. Doc lembrou como ele se encharcou com lodo preto
E pensei que, antes que a tempestade Stonehog começasse a trabalhar a sério, ele tinha pendurado nele e derramou o restante, lodo em sua pele e roupas. O cara estava segurando o espigão com a mão, de onde o líquido estava fluindo. O jovem colocou a boca sob o riacho e lembrou que o pico absorveu o corpo, fluidos do ictiosauro. E ele saciou sua fome com o concentrado. Fluindo dele, duas notificações apareceram, dizendo que ele absorveu o poder de um ictiosauro. Seu nível de resistência foi aumentado. Sua resistência aumentou do nível 11 para o nível 12. Doc levantou a mão e olhou para o ombro. Ele começou a explicar que, devido à alimentação maciça de cavalos martelo por ictiossauros, estes últimos foram forçados a evoluir de forma semelhante. Isso permitiu que ele sobrevivesse no suco gástrico. O monstro estendeu a pata para as costas do cara e pediu-lhe para desacelerar. Aqui ele está fazendo explicações. E o cara acrescentou que deu para ele, porque ele não sabe de nada. Uma mensagem apareceu, que é a influência da habilidade única. A quarta parede alivia parcialmente a dor. Beren, com um sorriso no rosto, voou pelo estômago e disse que, em qualquer caso, no que lhe dizia a respeito, foi impressionante. E então perguntou ao cavalheiro da constelação certo. Doc mal se levantou e pediu ao monstro para abrir sua mochila. O cara enfiou o espigão na superfície dura, que começou a quebrar Tikaboo. E o Doc examinou o orifício resultante, com olhos surpresos. Eles viram uma esfera luminosa azul lá. E uma tela apareceu com informações que o coração de um ictiosauro foi encontrado. Doc entregou o coração ao monstro, com as palavras que ele pegaria e venderia. Colocá-lo para um comprador em leilão como um acordo de troca. Bitin disse em surpresa: bem, é real, mas como ele descobriu sobre essa função? O cara acrescentou que ele trocaria apenas por fé quebrada. O monstro dobrou as patas no peito e disse: mas já tem um dono, não é? O cara olhou para a frente e respondeu que sim. E ele será o próximo. Doc olhou surpreso para o tonquinhão. Por quem colocou as mãos em sua bochecha? Sorriu amplamente e perguntou suas preciosas constelações para assistir a um pequeno anúncio. E eles passariam para o próximo cenário. O contrato do stream apareceu na tela, em que foi escrito que a encarnação de Kendiakal, aqui e depois referido ao seu partido 1, e Doc por Bayon aqui e depois, referida como parte B, celebrou um contrato exclusivo, válido até a morte da parte ou até que passe de todos os cenários a personificação do lado Kendiakia. Compromete-se a não escolher uma constelação patrocinadora até o momento de sua morte, ou até a conclusão de todos os cenários. A personificação de Kendiakal sairá. Compromete-se a ser ativo exclusivamente no canal do GNS Doki ao lado B. A encarnação de Kendiakal. Festa e Doki por Ben Party B. Compartilhar a receita gerada através do presente contrato de streaming, definindo sua proporção por meio de discussão conjunta.
O monstro cruzou os braços em seu peito, assistindo o cara estudar o contrato. E disse que no começo ele duvidou. Mas depois de assistir esse cenário ele ganhou.